Olá, amigos, eu sou a Natalina Agnoni, agora já no ano de 2020, né, como eu havia falado no programa anterior, que seria o último programa do ano. Então hoje inaugurando esse 2020 com uma pessoa que para mim é um convidado muito especial, que eu vou apresentá-lo apenas como meu filho Renan. E por que eu trago ele? Não é porque ele é meu filho, né? Porque ele está fazendo um trabalho muito interessante na área do esporte. E então nós vamos linkar isso, o que nós podemos trazer como esporte na construção do indivíduo, na sociabilização e tal. Eu vou deixar que o Renan então se apresente para vocês e na sequência então a gente vai para as perguntas. Tudo bem, Renan? Tudo bem, e você? Tudo certo. Então, gostaria que você se apresentasse para as pessoas, fale um pouquinho sobre você. Bom, meu nome é Renan, tenho 25 anos, sou o pai de uma família muito linda, natural aqui de Farroupilha. Iniciei no esporte muito cedo, desde os 4, 5 aninhos, inserido dentro da minha modalidade, que é o futsal. Iniciei sendo e praticando o esporte dentro da minha cidade, onde hoje eu ainda atuo de uma maneira um pouco diferente. Eu sou treinador e supervisor da AFA de Farroupilha e coordenador e treinador do São João Batista, Colégio São João Batista de Caxias do Sul. E a Liga Pro, Renan? A Liga Pro é um projeto até digo iniciante. Nós estamos com ideias de fomentar as escolinhas independentes que nós temos. Então são 4 escolinhas que a gente tem entre a AFA, o Colégio São João Batista, a UX e o Mampituba. São 4 escolinhas que a gente está iniciando o projeto conjunto para fomentar a modalidade em outros patamares. Bacana, interessante. E então tu me diz que, é claro que eu conheço tua história, né, mas para as pessoas que não conhecem, que você começou a se interessar pelo esporte muito cedo. Muito cedo. Eu até digo que é uma raiz que foi germinando. Meus avós gostavam muito, né? O meu avô, por parte de mãe e por parte de pai, gostava muito do esporte. O meu pai eu acompanhei e ia junto com eles aos finais de semana, vendo e participando dos jogos que ele atuava. E aí comecei devagarinho, pegando gosto pela modalidade, pela competição. Foi crescendo isso dentro de mim, foi aflorando e graças a Deus as coisas deram muito certo. E você começou então no futsal, né? Isso, exato. Há algum tempo tu chegou a fazer campo ou não? Campo, mais treino eu fiz, mas muito pouco. O futsal me chamou de volta, eu sabia que o futsal é o meu chão, é onde eu realmente gosto de atuar. Chegou a trabalhar em outras cidades também? Foi pra fora? Eu já fui fiquei 2 anos em Bento Gonçalves, fui 8 a 7 meses no Vila Nova, em Goiás também, fiquei um período lá, né? Porangatu. O tempo em Caxias foi mais um chão bem forte, onde eu atuei, e Farroupilha é minha base. E com propostas para jogar no exterior, né? Sim, recebi algumas propostas para ir para a Itália também, mas questão de dupla cidadania e de salário, optamos em ficar por aqui. E até porque naquele momento também outras prioridades se estabeleciam também na sua vida, né? Claro, Nath, eu acho que quando eu comecei a receber propostas para o exterior, eu já estava com outros objetivos. E ficou muito claro esses objetivos para mim, que é hoje que eu sou treinador. Eu comecei a me especializar para isso. Então, ir para a Itália era um passo muito grande. Sim. Onde ficava muito difícil, era um tiro no escuro, optei por ficar. Certo. E você trabalha basicamente com crianças, adolescentes, adultos? Qual que é com que tipo de público você trabalha? A minha faixa etária é entre 4 e 11 anos, meninos e meninas. Também temos meninas também dentro do futsal. Também temos meninas dentro do futsal. Até alguns projetos que a gente está visando, que é fortalecer o futsal feminino. Que hoje tem muito pouco, né? Muito pouco. Até questão de preconceito, né? Sim. E muito vem de casa também. Muitas situações vêm de casa. Às vezes o pai tem um preconceito, que a filha está participando de uma modalidade masculina. Então a gente quer quebrar esse preconceito. Sim. Quer quebrar paradigma. Exatamente. Então vamos fomentar, vamos criar alguma coisa para essas meninas também poderem participar. Mas o futsal em si ele não é um esporte de muito contato, assim, um pouco mais agressivo ou não? Sim, em algumas partes da competição, sim. Mas é muito importante que as famílias entendam aonde eles estão colocando os seus filhos. Sim. Em que competição que as escolinhas estão colocando as suas crianças, ou seus pré-adolescentes, ou até mesmo numa questão adulta.
Então, tudo isso as famílias têm que avaliar. E realmente questionar aonde vai ser inserido, aonde a criança está participando. Daqui a pouco não é do perfil da criança participar de um ambiente tão competitivo. Vai de nós, professores, nós, coordenadores, entender o ambiente que a gente está proporcionando para nossas crianças. Sim, é interessante isso. Então, você trabalha com crianças a partir de 4 anos de idade? A partir de 4 anos de idade. E o que você percebe que, vamos supor assim, em termos de comportamento, sociabilização, não sei, o que você percebe que o esporte ajuda a partir dessas crianças tão pequenas? O que mais ajuda, que mais melhora no desenvolvimento? Perfeito, Nath. É uma boa pergunta. Quando a gente fala em crianças, o desenvolvimento é uma palavra muito ampla, né? Sim. Então, a gente acredita que dentro do desenvolvimento, a integração é um ponto fundamental. O interagir com outras crianças, com o próprio ser e com o ambiente que está proposto para essa criança, ele vai se relacionar com o material, com bolas, com cones, com o ambiente em si. Ela vai interagir com o colega do lado, ela vai interagir com um oponente, que às vezes é um adversário que está do outro lado enfrentando a própria criança. E disso ela vai desenvolver a disciplina, ela vai desenvolver a cooperação, ela vai desenvolver dentro do desenvolvimento motor, o cognitivo, um monte de questões. Mas o ponto fundamental é a interação com ela mesma e com o ambiente e com os demais participantes dentro desse ambiente. E isso nas crianças menores e nas crianças maiores ou nos jovens, pré-adolescentes, aí pelos 11 anos. O que você percebe que já vem fazendo a escolinha lá desde os 4 anos? Então, Nath, essa é uma... Tudo que você tem que avaliar o contexto. Essa criança, quanto mais jovem ela participar de um ambiente que for favorável para o seu desenvolvimento, ela vai estar mais preparada quando chegar na sua pré-adolescência ou adolescência e posteriormente na fase adulta. Então, o ambiente proposto quando ela é criança é fundamental para colher os frutos quando for pré-adolescente e assim sucessivamente. Eu acho fundamental que uma criança com uma boa base, e aí a gente fala de estruturas dentro do ambiente que ela está, dentro da sua família também, que é muito importante, ela vai usufruir na sua pré-adolescência com certeza. Não tem como dizer que uma criança que vai começar na pré-adolescência possivelmente vai ter algum problema de desenvolvimento motor, se não praticou nenhum esporte antes, problemas no desenvolvimento cognitivo também. Então, o fundamental é... E cognitivo e comportamental também, né? Exatamente. Porque aí você consegue colocar limites, né? Perfeito. A questão da cooperação, a questão de assim, esse é meu limite, essa aqui é a minha fronteira de contato, aonde a gente pode permitir que o outro esteja próximo, até onde o outro pode avançar ou não. Né? E também eu até respeitar o limite do outro, né? Claro, e dentro disso também... Isso você leva pra vida. Perfeito, Nath. E dentro disso também a gente tem que ter muito cuidado com a especialização precoce. Às vezes a gente está colocando muitas responsabilidades para as crianças e transformando crianças em adultos. Sim. Olhando um jogo de adulto na TV, querendo que a criança reproduza o que o adulto faça. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Bacana isso. Bom você trazer essa mensagem, porque às vezes os pais ficam tão preocupados com o sucesso profissional daquelas crianças, né? E esquecem que são crianças antes de mais nada. Exatamente. O processo é a médio e longo prazo, com crianças não adianta. Crianças são crianças, elas têm o seu tempo de desenvolvimento, de maturação, de tudo que envolve um entorno. Muito delicado nessa questão, porque elas sentem muito o ambiente, elas são dispersas, elas são muito emotivas, e cada criança tem a sua especificidade, então tudo isso tem que ser levado em conta. E a questão da expectativa dos pais, isso é um peso bastante grande, né, para as crianças. Sim, infelizmente. Acredito que a família que está mais preparada, que busca o conhecimento, que nos procura para entender quais são os nossos objetivos, e eu bato muito nessa tecla que nós temos que passar a informação para os pais também. Então, todo começo de ano a gente apresenta o nosso projeto, como que vai ocorrer durante o ano para preparar o pai, a família num todo.
Porque senão, às vezes, a falta de informação, a expectativa muito alta para a criança virar um futuro atleta, um profissional, e a criança ela entra na nossa escolinha almejando o principal jogador do momento. Sim, eu claro. quero ser, por exemplo, quero ser o Cristiano Ronaldo, eu quero ser o Messi. Ela não sabe o processo que ela vai ter que passar por isso. E aí cria expectativas no pai e na mãe, dentro da família. E se não for informado da maneira correta, pode causar muitos problemas dentro do processo. Pior ainda, né? Até mesmo desistência. Ok. Então, já encerramos agora o tempo do primeiro bloco, vamos chamar nossos apoiadores e voltamos logo em seguida falando sobre isso, né? Sobre esporte, que é que é uma das coisas tão antigas também, né? Da humanidade. E voltamos logo em seguida. O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, sintegética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para a formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para a formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer, vamos integrar novas possibilidades. Voltamos então com o programa Constelações Familiares, hoje falando sobre o esporte a serviço da vida. Então, Renan, nós estávamos falando lá, basicamente não, estávamos falando lá no finalzinho do primeiro bloco sobre a influência que a família também tem na construção desse indivíduo quando ingressa ou quando a família sugere que uma atividade esportiva possa vir a fazer parte das atividades dessa criança. E me conta, então, o quanto é importante que a família faça parte, você já estava falando lá, de ver como é que é o projeto, de poder compreender isso, mas a família estar presente, às vezes ajuda, às vezes atrapalha, como funciona isso? Nós classificamos em duas vias. A via que a família pode atuar de uma maneira negativa e uma via que a família pode atuar de uma maneira positiva. Então, a maneira negativa, é claro, entendendo todo o contexto, que ela vai no evento do filho, presencia o filho, porém participa de uma maneira que não é a adequada, gritando, às vezes cobrando. Incentivando violência também, né? Exatamente, cobrando os árbitros de tais atitudes ou erros, treinadores, colegas do próprio filho. Então essa é uma maneira que não é a adequada. Maneiras positivas. Sim, porque percebe-se que o filho, como tem exemplo, os pais para ele é tudo, né? Se o pai está incentivando ele à violência, ele vai querer... Ele pode, com certeza, ele pode também, dentro da sua questão familiar, reproduzir situações e colocar dentro do ambiente esportivo. Mas normalmente é isso. Exatamente. Se ele tem um ambiente familiar tóxico, ele vai transferir isso diretamente dentro do futebol. Diretamente. Então, não só no futebol, ambiente escolar, em tudo, né? Perfeito. Aí se é um esporte de contato, assim, um pouco mais agressivo, que nem o futsal, né? Que é muito próximo, né? Então, daqui a pouquinho ele está envolvido em alguma confusão, né? Exatamente. E tem que tomar muito cuidado. Ou extravasa aquilo que ele tem lá em casa e leva para dentro. Leva para dentro. Às vezes com expulsão, que dentro do esporte é a punição mais grave. Sim. Repreendido pelos colegas. E que nem eu te disse, termina como uma desistência dentro do esporte, que é a pior maneira que pode acontecer. É a última coisa que a gente almeja. A gente sempre quer o bem da criança, mas a única coisa que a gente não consegue controlar é o ambiente. E infelizmente, às vezes as crianças sofrem por determinadas atitudes negativas dos pais. Sim. Não, e isso que tu traz é realmente muito interessante, né? Porque em base de tudo que a gente
pensou, que eu pensei em trazer para cá acerca do esporte, mas é que essas crianças realmente vão trazer para dentro da quadra o que elas vivem no seu ambiente familiar. Exatamente. Se eu tenho um ambiente familiar da maneira positiva, que é a outra via que a gente sempre comenta, o pai sempre vai apoiar, sempre vai estar participando dos eventos, vai estar incentivando tanto ele quanto os demais colegas da sua equipe, incentivando, ou às vezes nem comentando, mas deixando fluir o ambiente para o filho. Ele sabe que o juiz, às vezes até o juiz sabe cometer um erro. Nós, treinadores, erramos direto, isso faz parte do processo. Porém, a compreensão disso é fundamental. Compreender, saber que o filho passa por um processo. Essa é a maneira adequada. Torcer, vibrar, apoiar o seu filho, independente de onde esteja. Isso é a via correta. Apesar de que, falando um pouquinho sobre violência, né, e violência em casa, violência familiar, ou mesmo algumas questões que essas crianças podem ter, também me chama a atenção de quanto o esporte pode educar esses jovens atletas, porque nós vemos muito projeto social, né, acerca de pessoas, jovens em vulnerabilidade social e que dentro do esporte conseguem interagir sem apresentar aquilo que tem. Como funciona isso? Como é que o esporte consegue fazer esse milagre? Em alguns ambientes, Nath, é muito interessante e pensando por esse lado, que nós temos que entender que o esporte é a única válvula de escape dessas crianças. É o único motivo, é o único prazer que essas crianças têm dentro do esporte. Então esse esporte, ele é a base para essa criança. Às vezes a criança entra no esporte, mas não conhece o pai, já tem uma desestrutura familiar enorme. E nós, em alguns momentos dentro do nosso ano, em alguns momentos nós somos os pais dessa criança. Sim. Em determinados eventos ou competições ou situações que os pais não conseguem estar presentes, uma viagem muito longa, acontece uma situação que nós temos que estar preparados para dar um suporte adequado para essa criança. Vocês viram a família dele. Exatamente. Então, e ainda mais em bairros que não tem tanta estrutura assim, o esporte é fundamental. E dentro do projeto tem que acontecer mais vezes para conseguir agregar mais em toda a comunidade. Não só no futebol, no futsal, em basquete, luta, numa coisa bem ampla. Porque as crianças pedem e necessitam disso. Vêm com desestruturas familiares enormes e até algumas responsabilidades são dadas a nós. A família passa e terceiriza a responsabilidade para nós. Sim. Posso até te citar um exemplo. Professor, você deveria cobrar o boletim dos alunos e cobrar as notas e pedir que, e se não tiver uma nota adequada, tomar tais atitudes. Aí eu sempre comento, não é o adequado, porque isso você está terceirizando a responsabilidade da família. A família deve cobrar o boletim, a família deve cobrar isso. Sim. Nós estamos preocupados com tudo que está em torno do futsal. É claro, eu sempre peço o boletim dos meus alunos, peço se ele está bem na escola, se ele está se alimentando bem. A gente sempre tem que ser um exemplo positivo dentro do esporte. Afinal de contas, nós somos a referência adulta naquele momento da sessão do treino. Porém, terceirizar não é o ideal. O papel do pai é o papel do pai, o papel da mãe é o papel da mãe. É isso, a gente vê nas escolas também. Exatamente. Trouxe outros convidados para falar isso, né? Acerca de como é que é a questão família e escola. E essa experiência você também tem com a parte da escola, né? Que os pais às vezes delegam para os professores, delegam para a escola responsabilidades suas. Então, e no esporte também acontece isso. Eles delegam para vocês, quer dizer, em última instância, o futsal vai salvar meu filho, mais ou menos por aí, né? É por aí. E até nós compreendemos algumas situações, porque a gente tem que analisar o contexto da família também. Claro. Às vezes a família passou por tanta coisa que o futsal é a única base que ela... Sempre é sistema. Exatamente. Sempre é sistema. Exatamente. O indivíduo, ele não se forma do nada, né? Ele é a formação. Ele vem a partir de um sistema inteiro, né? Então, quando você vai olhar lá para aquele aluninho que de repente ele é um pouco mais agressivo, você já vai enxergar o ambiente familiar dele lá atrás. Perfeito. Isso é lógico, né? Perfeito. E uma das coisas que a Constelação tem de muito bonito é que quando nós trabalhamos especialmente com crianças, é poder olhar para essas crianças e dizer para elas que a gente respeita os pais dela, independente de quem eles sejam, né? Quando a gente se coloca abaixo desses pais, a gente ganha todo o respeito dessas crianças. Não sei se tu percebe isso também de alguma forma.
tudo tem que estar encaixado para o bem da criança. Se não se encaixar, vai acontecer um erro, ou no início do processo, ou no meio do processo, ou no final do processo. Tudo tem que estar alinhado para que o filho consiga desenvolver. E muito do ambiente é transformado pelo que a criança traz para nós. Nós não conseguimos, que nem eu havia comentado contigo, nós não conseguimos controlar o ambiente. Eu consigo controlar o meu treino. O meu treino é manual, é câmbio manual. Eu controlo tudo, porém o ambiente eu não consigo. Claro. Bom, eu acho que vamos para os nossos apoiadores mais uma vez. Excedemos já esse segundo bloco e voltamos logo em seguida. O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, sintergética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para a formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para a formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer, vamos integrar novas possibilidades. Voltamos então com o programa Constelações Familiares e hoje trazendo o esporte a serviço da vida. Renan, me diz uma coisa, a gente sabe que tem muitos projetos aí governamentais, inclusive, com crianças e vulnerabilidade social, a partir de que o quanto o esporte ele é importante para trazer essas crianças, para que essas crianças possam sair da vulnerabilidade, principalmente nas questões de drogas. Mas a gente vê também que existem outras formas de superação, que não sejam simplesmente de crianças em vulnerabilidade social. A gente vê que o indivíduo ele se supera de muitas formas. Alguma coisa que, para a gente concluir esses últimos 4 minutinhos aí, de um exemplo muito bom que você pode dar de superação? Claro, Nath. Existem vários. Dentro do esporte, eu já vivenciei vários. Muitos alunos meus com síndrome de Down, que bacana. com alguma deficiência, que a gente tem que integrar essas crianças também. E elas se integram? Nós temos que integrar. Nós temos que integrar ela. A gente tem que tratar ela como uma criança normal, tendo muito conhecimento das suas limitações e adequando, às vezes, o treinamento para ela. Pois é, né? Porque é bem diferente, Claro. São a parte cognitiva, a parte de coordenação. Exatamente. Às vezes a gente tem que dar alguns passos para trás com essa criança para que ela consiga desenvolver dentro de si, na verdade, Nath. Dentro das crianças também, eu não quero falar de uma maneira, porque tem muitos exemplos. Sim, e citar eu vou deixar alguns de fora. Vou citar o meu exemplo dentro do esporte que eu vivi e comentar o término dele. Então eu iniciei, como eu tinha comentado, com 4 e 5 aninhos, vivenciando o esporte, competindo, evoluindo dentro das categorias dentro do esporte. Aos 17 anos eu tive minha primeira lesão, onde fiquei 6 meses parado, recuperei, voltei à ativa. No outro ano acabei tendo outra lesão e tendo que operar, então foi muita dificuldade e passando por mais 6 meses de luta. Dentro desse próximo passo eu tive uma pequena lesão onde tive que passar por outra cirurgia. Viajei, fui para outro estado, tive um deslocamento de patela, onde o presidente, me levando para o hospital, falou que era meu pai, que naquele momento ele estava ali para me ajudar no que precisava, e ele era minha família naquele momento, e minha família estava a quilômetros de distância. Imagina o desespero da mãe. Então eles foram a minha família naquele momento, e olha como é importante. Passei por isso, voltei para Caxias do Sul, onde eu tive uma lesão de menisco, passando por outra cirurgia. Então foram 4 anos de lesões, aonde eu decidi e optei e achei melhor dar seguimento como treinador.
Quando eu ainda estava no último ano dessa última lesão de joelho, eu já estava me especializando, já indo para esse norte. Então, busquei isso e virei treinador. Ao mesmo tempo, eu ainda jogava. Porém, já não jogava com a mesma intensidade. Eu já não tinha tanta motivação para jogar. A minha motivação mais era ficar das 4 linhas para fora. Então, isso me motivou muito mais. Então, tudo que eu aprendi com os 4 anos, que minha família me apoiou muito, sempre me ajudou em todas as lesões, me incentivando, que eu falei daquela questão positiva que a família pode ajudar. Minha família sempre foi excelente comigo, estiveram do meu lado 100%, em todas as lesões estavam comigo, me deram toda a estrutura. Para hoje, eu digo que eu faço mais de 150 crianças jogar. Eu não jogo mais, mas 150 crianças jogam. Tem coisa mais gratificante que isso? Não, Nath, não tem. Em alguns momentos eu sei que você chegou a me questionar, né? Assim, um aconselhamento, né? Na questão assim, ó, pá, mas o meu sonho realmente era jogar, né? E um dia eu me lembro que eu disse pra você, né? Você pensa o quanto você pode fazer muitas pessoas mais felizes do que propriamente o teu ego, né? Dentro de um desejo pessoal, né? De uma vitória. E olha quantas vitórias. Não é só uma vitória de ganhar um jogo ou um campeonato, mas é uma vitória pessoal de crescimento desses pequenos. São momentos que a vida não pode mensurar. Não é uma medalha e um troféu de campeão que vai te fazer o melhor dentro da vida. São esses momentos. Os momentos de superações, os momentos que a gente sabe com quem que a gente pode contar ao nosso lado, as equipes que sempre me apoiaram. Mas eu te digo, Nath, e sou muito grato a Deus por ter uma estrutura familiar que conseguisse me dar esse apoio. Se eu não tivesse isso, talvez eu teria me perdido no meio do caminho, não estaria dando segmento dentro do esporte e fazendo esse trabalho. Eu comentei que eu consigo hoje fazer mais de 150 crianças jogarem. Porém, por trás disso, nós cuidamos mais de 350 crianças aí, juntando as duas entidades. São mais de 350 crianças através do esporte que a gente querendo ou não dá um cuidado especial, faz com carinho, porque muitas vezes eu me vi naquele lugar daquela criança que tá participando. Isso se chama estar a serviço da vida. Apenas isso. Muito obrigada. Obrigado por ter vindo, tá? Com certeza você e meu outro filho são muito especiais para mim. Obrigado.